Olá, boa noite. Vamos ver o pessoal chegando aí. Boa noite, boa noite. Legal, Ivanete, a Laísa, Ricardo, Valadão, tudo bom, Ricardo? Show de bola, show de bola, é isso aí. Bom, gente, é um prazer estar aqui, falar com vocês novamente. Minha segunda live, sempre desafiadora, mas é um tema que há algum tempo está gerando muito interesse. E eu tenho estudado, tenho pensado, tenho praticado, na verdade, aquilo que a gente aprende, que é a melhor forma de você ensinar é praticar, né? É você fazer. Então, hoje, o tema de hoje é inteligência emocional, a importância que isso tem na vida das pessoas, o quanto que isso contribui, né, para o desenvolvimento do ser humano, e também qual que é o impacto negativo em pessoas que não têm uma boa inteligência emocional ou em si tem dificuldade nessa área. Então nós vamos tratar desse assunto, trocar ideia, conversar um pouco, né? Eu não sou especialista na área, mas tenho uma vivência que eu acredito que pode servir para vocês analisarem, fazerem reflexões, né? E com certeza vocês vão lembrar de momentos, né, sobre algumas passagens que vai ter aqui e que a gente usou essa inteligência emocional ou talvez até a falta dela. Isso aconteceu muito comigo já, né, e com certeza na maioria das pessoas. Então, inteligência emocional é um assunto realmente de interesse, que tem crescido muito interesse no mundo todo, porque a gente está vivendo num mundo conectado, num mundo de uma velocidade muito grande, é muito frenético, né? E quanto mais você acelera, quanto mais decisões você tem que tomar na sua vida, mais importante você ter a inteligência emocional. Esse é um equilíbrio fundamental. E o que eu poderia falar para você sobre esse assunto? Bom, é um recurso humano mais importante que tem, a inteligência emocional, exceto, é óbvio, a nossa vida, né? O nosso nascimento, né? Que é o mais importante de tudo. Mas, sem dúvida, ele é o recurso mais importante. E baseado nisso, existe uma teoria do Daniel Goleman, bem interessante. O que seria isso? É o equilíbrio, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque não tem como o ser humano ele atuar, ele viver, ele praticar as coisas dele no dia a dia só pelo racional. O racional é importante e tem funções fundamentais na vida de todos nós, e da mesma forma as emoções. Mas a inteligência emocional é provada, né? Quem tem um QI, por exemplo, elevado, que tem uma velocidade de pensamento muito rápida, a pessoa que consegue se desenvolver rápido, se ele não tiver, veja bem, pode ter um QI elevadíssimo, se ele não tiver uma inteligência emocional balanceada, equilibrada, ele pode ter grande dificuldade na vida, embora seja muito inteligente. Então esse é um aspecto fundamental, né? Existe o coeficiente espiritual, existe muita coisa para se falar, mas eu quero me dedicar hoje a falar exatamente sobre esse ponto e as suas importâncias que ele tem na vida das pessoas. O que eu diria para vocês que as habilidades de reconhecer as reações e as emoções, é o reconhecimento que você tem sobre as circunstâncias que acontecem na tua vida, é que vão realmente provar se você tem uma boa inteligência emocional ou não. Existe uma pesquisa que diz que até uma regra que foi batizada como regra 10/90. O que é essa regra 10/90? 10% é o que te acontece, é o que acontece contigo. 90% é aquilo que você faz com o que está acontecendo com você. Olha que interessante. Problemas, situações, adversidades, desafios, todos nós, num momento ou outro, a gente certamente teremos esses desafios. Mas o mais importante nesse sentido
é o que você faz com esse desafio, com os obstáculos, né? Com as adversidades que surgem na tua vida. E as pessoas que têm essa capacidade de contornar esses desafios, essas travas, esses obstáculos, são as que são mais bem-sucedidas em várias áreas na vida. Então, essa regra 10-90 faz muito sentido. E lembrem bastante disso que eu estou falando. Eu, por muitas vezes, já me vi envolvido em circunstâncias de estresse, de pressão, assim, uma situação realmente bem estressante, né? E nessa situação eu parei e pensei, 10% é isso. Agora o restante é o que eu vou fazer com isso. E eu, ao longo da vida, eu aprendi realmente a enfrentar essas adversidades de uma forma mais equilibrada. Perfeição não existe e nem vai existir nunca, mas existe sim você não seguir regras, mas seguir princípios e buscar realmente esse equilíbrio, né, esse balanceamento perfeito dentro daquilo que você está vivendo, aquilo que você vai passar. Então lembre, toda vez que você for passar por um momento de dificuldade, um momento estressante, aquilo também há um ditado válido para falar nessa hora, que tudo vai passar, tudo, exatamente tudo. E o mais importante é o que você vai fazer com esse tipo de desafio que está surgindo na tua vida. Isso que é o mais importante. Só para comentar contigo, com vocês que estão aqui, hoje é feriado e tal, né? Eu não sei como é que vocês estão ouvindo, se vocês estão ouvindo bem, e eu gostaria de fazer uma solicitação. Dá um time aqui para você compartilhar com seus colegas, seus amigos. Veja se esse assunto faz sentido. Eu acho que no decorrer da conversa, do bate-papo, vocês vão perceber que tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente certamente poderia ter agido de uma forma diferente, poderia ter tido uma reação bem diferente do que teve por falta de inteligência emocional. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu nasci desse jeito e eu vou morrer desse jeito? Essa pessoa vai sofrer muito na vida. E certamente esse tipo de pessoa ela não tem sucesso. Ela vai ter problemas em várias áreas da vida dela. Porque se existe uma coisa que é fato, que é necessário, é você evoluir, você mudar e evoluir. Então faça isso, tá? Passe aí para o seu colega, vê se tem mais alguém aí da sua família, dos seus amigos, que isso possa fazer sentido. Compartilhe. Bacana? Todos os sentimentos e emoção são válidos. Olha que interessante. Eu não pensava dessa forma. Mas assim, ó, até a raiva, até a ira, a pessoa está chateada, etc. Se você souber canalizar da forma correta, porque tem momento para tudo, tem momento para você fazer tudo. E se você fizer da forma correta, você vai ter um resultado muito interessante. Por quê? Olha que interessante que tem algo que eu aprendi aqui que eu achei muito legal. Quando você consegue ter a emoção certa, com a intensidade certa, no contexto certo, você está criando inteligência emocional. Então é bem interessante, porque isso começou a partir do momento que eu tive esse entendimento, eu comecei a entender exatamente o porquê que tem pessoas que não têm sucesso, que têm problemas no relacionamento, com filhos, com esposa, com familiares, com colegas de trabalho, que têm problemas de relacionamento em todas as áreas, em negócios, em profissões, em tudo. Porque isso, ela realmente faz um sentido enorme se você for analisar. Porque veja bem, ó, se você consegue ter a emoção certa, no momento certo, com a intensidade certa, no contexto certo,
Isso realmente vai fazer com que você dê um passo à frente, que você consiga superar esse desafio. Então vamos fazer um exemplo. Você está numa preparação para uma luta. Vamos colocar o UFC. O lutador que está lá, ele precisa, naquele momento que ele está lá, ele precisa colocar uma energia, ele precisa colocar uma força, uma determinação. Naquele momento que ele vai entrar, ele pode fazer antes disso uma meditação, uma respiração, pode, não deve, é importante, né, para o equilíbrio, etc. Mas naquele momento é mais colocar muitas vezes a raiva, a ira, né, dentro da luta, para você tirar o melhor. Ou seja, naquele contexto, não adianta você ficar numa situação, digamos assim, de meditação, de paz e amor. É luta. Tem muitos esportes que tem o sprint, né? Tem um momento para você fazer as coisas. Então, raiva, né? A pessoa nervosa, irritada, etc. Não é legal. Isso aí tem que ter um equilíbrio. Mas até isso, se ela colocar no momento certo, se ela canalizar no momento certo, ela vai ter um resultado satisfatório. E isso faz uma diferença tremenda, né? Porque quantas vezes a gente deixa de colocar a emoção naquele contexto, naquele momento exato que você precisa ter a emoção adequada, né, para fazer aquilo que tu vai fazer. Olha, quando que você tem uma emoção errada. Eu estou aqui olhando uma colinha que eu coloquei aqui, ó. Com intensidade errada e no contexto errado, isso gera problemas. Vamos fazer um exemplo aqui. As brigas, né, entre casais, sempre vai acontecer, alguns com pouca frequência e muitos com grande frequência. Mas normalmente é porque você não colocou a emoção certa, com a intensidade certa e no contexto certo. Você fez ao contrário. Se você tá tendo um relacionamento, e isso serve para mim, serve para qualquer um de nós, é porque naquele momento você não colocou. Você não equilibrou esses 3 pontos fundamentais. Então, tanto para sucesso numa situação que você vai criar, que você vai desenvolver, né? Isso é fundamental, mas também para um momento de intriga, de briga, né? Uma desavença, né? Que tu tem com o filho, com um familiar, com um colega, com um esposo, esposa, etc. O sucesso humano está ligado diretamente à inteligência emocional. Isso é provado. As nossas crenças e as nossas memórias causam, olhe bem, eles causam danos profundos na estrutura emocional. Isso faz com que a gente entenda o porquê que tem pessoas que parece que elas vivem num ciclo de problema. Elas não estão colocando as emoções certas no momento certo. Então é um ciclo de problema. Sabe aquela pessoa que fala assim, parece que o mundo está caindo na minha cabeça. Sim, a gente tem momentos de grandes adversidades. Mas eu tenho certeza, né, baseado em estudos e na experiência própria, que quando você canaliza da forma correta, você supera eles de uma forma muito mais suave, né? Tu consegue ter um resultado muito mais positivo. Quem pode reconstruir, então? Como que seria? Porque na infância, esse estudo fala que até 10, 12 anos, a gente carrega muita coisa, muita carga, sabe? De abandono, de não se sentir pertencente, de não se sentir importante. A pessoa se sente desconectada com o lugar, com as pessoas. Ela se sente fora de um contexto, de uma realidade. E isso é porque através do tempo que tu está convivendo, do contato que tu tem com os professores, com os pais, com os religiosos, você tem recebido crenças muitas vezes que elas bloqueiam, elas te travam. E até os 10, 12 anos, né? Eles ficam registros que vão ficar para o resto da vida, se você não fizer nada para mudar.
E sabendo disso, que tem pessoas que têm uma infância tranquila, uma infância saudável, mas muitas pessoas, muitos, a maioria não tem uma infância saudável, que ela foi, digamos, planejada, não é nem tanto planejado, mas que ela teve uma orientação correta, que ela teve realmente um convívio, tanto no aspecto que eu falo da emoção certa, na intensidade certa e no contexto certo. Nesse período, por ignorância daqueles que o cercam, muitas vezes dos pais, dos professores, quando falo ignorância é falta de conhecimento. Elas não têm muitas vezes falta de conhecimento e falam coisas e que vão magoar, que vão ferir essa criança, e ela vai guardar esses registros. E ela vai se sentir uma pessoa tímida, desconfortável, muitas vezes fora daquele ambiente, ela não está se sentindo realmente pertencente. Esses são fatores importantes que todos, praticamente, de uma forma ou outra, a gente carrega até um certo ponto. Mas o mais importante de tudo é que tem como você reverter, você quebrar isso. Então aqui nesse estudo também fala que nunca a gente vai estar 100% preparado, mas nós podemos construir uma versão melhor no dia a dia. E vou começar a falar um pouco agora dessa versão. Dessa versão e também de um papel importante que eu estou exercendo nesse momento. Esse papel, por exemplo, que eu estou exercendo nessa live, é para me desenvolver, é para levar informações que eu vou levar para vocês que vão fazer sentido na vida de vocês, que vão agregar em algumas situações, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Mas é realmente um papel que eu estou exercendo, que eu não exerci até pouco tempo atrás. Então eu trouxe algo que eu tinha, que eu não sabia, ou que eu tinha receio de colocar ela para fora, e eu estou fazendo isso com vocês agora aqui. Ou seja, transmitindo algum tipo de informação, alguma coisa que pode contribuir com vocês. Então é isso. Nós, desde pequeno, a gente exerce vários papéis. E nós vamos refletir bastante sobre isso. Pequenos ajustes diários podem fazer grandes mudanças, grandes resultados lá no final. É como eu vou comparar com vocês como se fossem os hábitos. Olha os hábitos, o que acontece com eles. Tudo que você faz, repete, você reforça. Então tu cria um hábito, que nem sempre são bons, né? Tem bons hábitos, mas tem hábitos que não são bons. E você vai reforçando, porque tu está fazendo um pouco por dia e tal, e isso se torna um hábito. Eu vou fazer um exemplo aqui de um hábito bem difícil, né, pelo menos no início, que é tomar café sem açúcar. Então, quando eu entendi que o açúcar, o excesso de açúcar, o que faz, etc., mesma coisa, excesso de café, tudo tem que ter um balanceamento bacana aí, né, não pode ficar desequilibrado. Mas eu comecei a tomar café sem açúcar, no início foi muito complicado. Foi duro, foi difícil, porque era amargo, era estranho. Cara, a vontade que eu tinha era parar de tomar, mas eu sabia que o café sem açúcar, ele é mais saboroso a partir do momento que você criar um hábito. E com o passar do tempo eu criei esse hábito. Hoje eu tomo café sem açúcar. É muito difícil tomar café com açúcar, eu tomo sem açúcar. E aí eu sinto muito mais intenso o sabor do café e realmente faz muito sentido. Enquanto eu estava no processo de adquirir um novo hábito, era muito difícil. E não fazia muito sentido, porque era amargo, não era gostoso, né? E com o passar do tempo fui ver que isso tudo era coisa que tinha que ser superado, criar um novo hábito, e aí realmente... Eu entendo, eu sei que tem muitos de vocês que vão dizer, eu nunca vou criar esse hábito. Eu compreendo, não é fácil você mudar um hábito. Mas quando tu tem consciência que esse hábito ele vai te fazer bem, que ele vai ser valioso na tua vida, vale a pena você insistir e conforme está aqui, com doses diárias de persistência, pequenos ajustes vão fazer grandes resultados lá na frente, lá no final. E isso eu senti na minha vida, não só, né, nesse exemplo do café, mas com muitas coisas. Um exemplo também é a leitura.
Eu gosto muito da leitura, mas eu tive dificuldade no início. Era tudo desafiador, era difícil, dava sono, eu me perdia com uma certa frequência, né? Eu queria sair desse assunto e fazer outras coisas. E hoje o desafio para a leitura é tão grande, porque tem muitas mídias sociais, elas te trazem grandes opções, possibilidades de distração, de conhecimento, de adquirir informações também, mas a grande maioria de distração. Infelizmente não são positivos. E aí é mais desafiador ainda para você conseguir ter uma condição, digamos, de dar sequência, de fazer disso um hábito. Inteligência emocional é sinônimo de sucesso. Sucesso em quê? Em tudo. Inteligência emocional é sinônimo de sucesso nos relacionamentos, na vida financeira, né? Na vida amorosa, no relacionamento com o filho, com o pai, nas profissões, em tudo na vida. É sinônimo de sucesso. E quando o Daniel Goleman, lá atrás, começou a falar sobre inteligência emocional, o que se tinha muito ainda naquela época era a inteligência medida em QI, inteligência, né? QI, intelectual, o que a pessoa trouxe, né? Quando ela veio para esse mundo. Isso, claro, que faz diferença, conforme eu falei no início, a inteligência, o QI, ele faz com que a pessoa tenha uma resposta mais rápida, ela pensa mais rápida, age mais rápido. Mas com o passar do tempo, Daniel Goleman e muitos outros estudiosos e pessoas aí que se dedicaram nesse assunto, eles foram mostrando e levando para nós a importância. E essa importância a gente faz realmente fazer com que ela supere o QI. Se você tem um QI elevado e tem inteligência emocional, você vai ser um cara diferenciado. Você vai ser uma pessoa muito bem sucedida em muitas áreas da vida. Muitas áreas. Mas tem pessoas medíocres, não é essa a palavra, com QI normal, baixo, e com alto que é o coeficiente emocional, inteligência emocional. E elas se sobressaem em muitas atividades, enquanto outras que têm QI elevado têm dificuldade para se relacionar, para ter prosperidade em várias áreas da vida dela. Então é isso que é importante a gente entender. Existe um exemplo assim, ó, QI e QE. Tem muitas pessoas que ganham na loteria e elas não têm coeficiente emocional. Essa pessoa, quando ela ganha muito dinheiro, olha que interessante. Como ela não tem coeficiente emocional, muitas vezes esse dinheiro vai se tornar um problemão para ela, porque ela vai ficar com medo de assalto, ela vai ficar com medo de ser roubada, de morrer, ela vai de sequestro, ela vai ficar com medos, com muitos medos. Muitas vezes ela vai ficar com medo das pessoas que até então ela não tinha medo, que ela confiava, porque ela não tem um coeficiente emocional equilibrado. E isso faz com que a maioria dos ganhadores de loteria, né, a falta de inteligência emocional, né, a falta de conhecimento financeiro, né, de você ter uma educação financeira, mas no quesito educação, inteligência emocional, a falta disso faz com que a maioria deles, ao longo dos anos, eles vão perder tudo que ganharam, vão se destruir, vão ter problema de separações, problemas familiares, problemas diversos. Poucos, muito poucos mesmo, conseguem ter sucesso, porque essas pessoas têm um equilíbrio, ou seja, têm a inteligência emocional. Então, até nos momentos que tu poderia dizer assim, puxa vida, o cara ganhou um dinheiro bacana, ele tá feliz, etc. Isso é o primeiro momento. Depois vem toda esses medos, essas travas, essas inseguranças, né, nas pessoas, porque elas não têm esse preparo. Outra parte também que acontece com pessoas de dinheiro na mão, muito dinheiro na mão de uma pessoa, de muito dinheiro. Ela pode também se tornar arrogante, prepotente, ser uma pessoa snob, né?
Ou, se a pessoa tiver um bom preparo, ela consegue pegar esse dinheiro e transformar ela em situações totalmente diferentes. Ela multiplica o dinheiro, ela expande esse negócio ou projetos, né, na parte de doações, de contribuições, né, para a sociedade em várias áreas, né? Então vai depender exatamente, sempre vai depender disso. Mas você tem um ditado que fala que tu conhece as pessoas quando tu dá dinheiro e quando tu dá poder. Mais um ponto que a inteligência emocional ela diferencia o ser humano, tá? Mais esse ponto. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que é possível construir ou reconstruir a inteligência emocional? Se você nesse momento está pensando, puxa, mas eu não sou muito bom em inteligência emocional, eu sou um cara explosivo, eu sou um cara que eu não consigo reagir bem em certas circunstâncias de estresse, pressão, etc. Responda. Se puder, responda aqui. Você se considera uma pessoa que tem inteligência emocional? Ou você acredita que é possível construir ou reconstruir a inteligência emocional? Gente, a resposta é sim. Sim, bem grande. Não interessa a idade que eu tenho, que você tenha, todos nós temos sim a possibilidade, em qualquer momento da vida, tendo entendimento para fazer essas mudanças importantes. Então dentro de você existe desde a sua pior versão até a sua melhor versão. Vamos parar um minutinho aqui para a gente falar sobre isso, que isso é bem importante. Nós temos no nosso interior, tá? No nosso interior, todas as possibilidades de ser uma pessoa má ou de ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa... Você pode ser um ladrão, um assassino, olha que louco. E dentro da mesma pessoa, existe uma outra versão que ela pode ser a melhor pessoa do mundo. Eu não estou dizendo que ela já foi um ladrão, já foi um assassino. Isso é um extremo, mas para vocês entenderem que o dia que eu entendi isso, que dentro de mim, dentro de você que está aí me assistindo agora, existe tudo. Tem a versão boa, você está exercendo um papel bacana, ou você está exercendo um papel de uma pessoa triste, uma pessoa que se desvaloriza, uma pessoa que ignora ou despreza as outras pessoas, ou você pode ser uma pessoa bondosa, uma pessoa alegre, feliz. O que diferencia isso? Primeiro, o entendimento. Porque se isso está dentro de mim, horas, se está dentro de você isso, o que a gente pode fazer? Busque, puxe ela, puxe, vai lá atrás assim, ó, arranca, puxe, leva, tira ela, essa versão da melhor pessoa, do melhor você. É um desafio grande, mas é um desafio válido e importante. Se é provado que todos nós temos as melhores qualidades e as piores qualidades também, é só nos dar vazão para aquilo que realmente faz sentido, para aquilo que serve. Tem pessoas que elas estudam, elas se dedicam, elas se tornam pessoas preparadas para assaltar, para sequestrar. Olhe bem, para o mal. Não pensam vocês que essas pessoas, esses ladrões, esses sequestradores, eles fazem isso no acaso. Eles tiram de dentro deles coisas para exercer aquele papel. Eu quero perguntar agora para você, qual o papel que tu está exercendo hoje? Eu diria para você que não existe um papel 100% má, ou de pessoa 100% má, ou pessoa 100% boa. Mas o que mais tem em você? O que tu mais exerce no teu dia a dia? Vamos refletir.
Com os seus familiares, se você for pai ou mãe, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com a sua esposa, seu esposo. Se você, independente se é casado ou não, como que você se relaciona com as pessoas? Você é uma pessoa egoísta? Você é solidária? Você é uma pessoa do bem? Você é uma pessoa invejosa? Uma pessoa caridosa? O que que é? Independente do que você me responder, porque em certo momento você vai ser uma coisa ou outra, embora o ideal seja que você traga tudo que tu tem de bom de dentro de você e coloca isso para funcionar. E nós podemos fazer isso. Isso é bíblico, inclusive. A gente pode fazer isso. Deve fazer isso. Mas primeiro tem que ter entendimento. Então aquilo que não é o teu papel, a tua boa versão, trava. Trava ela, fecha. E traz, puxe aquilo que tem de melhor para você desempenhar o teu melhor papel. Eu diria para vocês que ao longo da minha vida, como eu tenho certeza que para vocês também, em muitos momentos eu usei papéis diferentes em cada fase da vida. O Adelar de hoje, como pessoa, como ser humano, o Adelar de hoje como profissional, ele não é igual ao Adelar de quando nasceu, de quando ele casou, de quando ele entrou no primeiro trabalho, na primeira atividade profissional. Eu sou diferente. Você é diferente. Nós temos a todo momento uma oportunidade de melhorar, de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Você tem certeza que você está fazendo isso, que tu está colocando a tua melhor versão? Que você está exercendo isso no teu dia a dia? Com o teu familiar, com o teu amigo? Lá na empresa que você trabalha? Você tem certeza que você está exercendo o melhor de você? Paulo, João, Maria, Adelar? Você tem certeza que você está exercendo? Você tem isso dentro de você. Existe isso dentro da gente. Então, não dá para ignorar aquilo que tu tem de bom e de ruim. Não dá, isso é inerente, tá no ser humano. Olha que coisa louca, você pode achar que você é a melhor pessoa do mundo, mas você tem pontos lá dentro que se você deixar aflorar, ferra tudo. Você pode achar que você é o cara mais desinteressante do mundo. Você pode achar que tu é uma pessoa que não agrega nesse mundo. Você está errado. Você tem coisas, tu tem versão, tu tem um papel para desenvolver enquanto você está nessa existência que você ou desconhece, você tem medo, receio. Depois vamos falar um pouco sobre isso. Mas você tem que puxar ele e colocar no teu dia a dia. Para ele realmente funcionar. Para quem? Para você. Para você indivíduo, para você cidadão, para você pessoa, para você ser humano. Porque a partir desse momento você vai contribuir na vida das outras pessoas. Sabendo disso, eu quero saber de vocês, quando que vocês vão puxar mais um papel, mais uma versão melhor que tu tem guardado e que você não está usando? Está guardando para quê? Para que a gente guarda as coisas? Ou por desconhecimento? Então, a partir de agora já era. Você sabe que tu tem todas as qualidades da pessoa que você mais espelha desse mundo. Você tem todas as qualidades. Na live passada eu falei que nós somos a imagem e a semelhança do nosso Criador. Isso já prova tudo. Não tem mais o que provar. Nós temos a melhor versão para colocar em prática, para colocar no dia a dia. Então pega ela e coloca. Hoje, ligue para alguém, fala alguma coisa bacana, manda uma mensagem, escreva alguma coisa, agradeça, tenha gratidão. Você tem muita coisa boa aí para colocar em prática. Bom, qual a versão então que está aí hoje? Essa pergunta de qual que é a versão, eu diria para vocês assim. Vamos colocar aqui numa balança. Vamos fazer aqui, ó. Imagina vocês com um caderno, né? Uma folha em branco. Corte ela no meio e coloca quantos papéis você desempenhou, né, ao longo da sua vida.
coloca do lado de cima. E positivos, tá? Bons papéis. E quantos de não perdoar, de se irritar com as pessoas, de ser explosivo, de tanta coisas, de fazer o mal, de ter inveja, de ter ciúmes, embora isso faz parte do ser humano. Eu vou repetir, todos nós temos isso, não tem como, todos temos. Mas qual o papel que tu está colocando? Coloca, faça isso, é um exercício. Você pode surpreender, positivamente ou negativamente, com quantos papéis você está desenvolvendo nesse momento. E o mais importante, como nós somos o ser humano, ele está aqui para evoluir, para ele se expandir, para expandir a tua consciência, para você ter sabedoria e entendimento. O mais importante nessa avaliação é você perceber que você está puxando de você mais versões positivas. Isso chama-se evolução. É um progresso evolutivo. Agora, se você está num caminho inverso, cuidado. Você precisa realmente fazer a mudança, tá? Fazer essa mudança rápida, porque daqui a pouco, como tudo, né, na vida se torna repetitivo, e que se torna repetitivo um hábito, daqui a pouco você está resmungando, você está reclamando, você está sendo explosivo, e você sabe que está dentro de você, mas que você pode controlar isso e colocar algo melhor nesse lugar dessa ação negativa, colocar uma ação positiva. Bom, só para refletir, o que seria, por exemplo, alguns papéis nessa linha que você vai fazer num caderno negativo? Então, uma pessoa irritante, uma pessoa estressada, uma pessoa que magoa as outras pessoas, invejosas, tudo isso. Mas olha bem, lado e outro. Fracassado, você é fracassado ou você é uma pessoa de sucesso? É um vitorioso? Você é endividado ou você é abundante? Gente, eu estou falando em tudo, inclusive na parte de grana. Porque se você for uma pessoa que vive endividado, tu tá puxando algumas versões não bacanas, viu? Tem versões aí, você não está se acreditando em você não está se desenvolvendo, você não está buscando conhecimento, você muitas vezes está... Lembra que eu falei no início? O que eu falei no início? Emoção certa, intensidade certa, num contexto certo. Ou seja, pode ser que você está usando a tua emoção errada. Lembra que eu falei no início que muitas vezes um lutador, por exemplo, ele está lutando e ele tem que puxar dele alguma coisa que traz gás para ele, não que derruba, que, né, fica meditando, entende? Que baixa a energia dele, tem que erguer a energia do cara. Ao contrário, muitas vezes algo que tu acha que sempre vai ser positivo, sorriso, alegria, será que está no contexto certo, na intensidade certa, no momento certo? Se você está num velório, não é certo. Tu imagina, você rindo, tá? Uma alegria enorme. Aquele contexto não é para isso. Vocês estão entendendo? Isso que é importante a gente entender no passar do tempo. Outra coisa, você é uma pessoa para baixo ou uma pessoa para cima? Feliz? Você é uma pessoa de sucesso ou é uma pessoa de fracasso? Pode até me responder, eu sou de sucesso nisso e sou fracassado nisso. Primeira coisa é identificar onde é que a gente está. E aí você tem condições de melhorar. Aliás, eu tenho absoluta certeza que nós estamos aqui, cada um de nós aqui nessa vida, para evoluir, para progredir, para melhorar, para transbordar, servir transbordar na vida das outras pessoas. Como que você faz isso? É óbvio, puxando a melhor versão. Porque ela está lá dentro. Quando tu nasceu, lá na tua essência está tudo lá dentro. E aí você vai puxar e colocar ela para exercer ela no teu dia a dia. Eu vou fazer até um comparativo. É como se fosse um cinema.
A nossa vida não é um cinema, não é um teatro, porque a gente vive ela. Mas a gente desenvolve alguns papéis, em alguns momentos. Então, se você está fazendo o filme da tua vida, muitas vezes tu tem que estar com a roupa certa, com a roupagem certa, no ambiente certo, com a comunicação correta, entendeu? Com a postura correta, com as suas atitudes corretas. Quando você assiste um filme e você conhece um ator, o cara faz papéis incríveis, um cara que emociona, um cara bondoso, um cara que traz grandes emoções. E num certo momento da carreira dele, ele faz um papel de uma pessoa totalmente ao contrário, perverso, uma pessoa do mal. Na vida é assim. É um filme, é apenas um filme. Esse ator, ele está representando. Ele está trazendo, tirando um papel e ele está representando. Na nossa vida, a gente representa todos os dias. Eu não estou falando fingir. Não entenda dessa forma. Você representa através das tuas atitudes, através da tua postura, mas principalmente das tuas ações. O que tu faz? Como que você contribui? Ou não? O que tu está fazendo? Então, nesse comparativo, acho que dá para você entender um pouco mais quais papéis que a gente pode desenvolver enquanto nós estamos aqui nessa vida, nessa existência, para, conforme eu falei, para evoluir. Eu quero fazer um questionamento aqui. Quem de vocês quer de verdade, a partir de hoje, colocar uma versão melhor, puxar aquele papel melhor e colocar na tua vida? Responde para mim aqui. Quem quer de fato e vai fazer se posicionar de uma forma diferente? Eu não estou falando que quando você fala que vai fazer isso porque você não é uma pessoa boa. Eu estou falando que tem coisas que tu está escondendo aí dentro que você nem sabe. E que pode fazer uma diferença tremenda na vida sua, da sua família, da comunidade, das pessoas em geral. Aliás, de muitas pessoas. Até essa minha fala de alguém que não é especialista, de alguém que comete erros, que tem muitos papéis para ser mudado ainda, eu digo para vocês, não tenho nenhuma dúvida. Dá para mudar, dá para fazer melhor. Nós podemos ser pessoas diferentes que agregam na vida dos outros. E isso não é o vizinho, o pai, a mãe, o marido, a esposa que vão fazer por você. Papel meu, papel seu, é nosso papel de trazer aquilo que a gente tem de melhor e colocar em prática. Isso vai fazer com que você se sinta com uma autoestima melhor, que você se sinta uma pessoa que está agregando na tua vida, no mundo, que você está evoluindo. E isso começa, é uma sinergia que vai criando, porque tudo é frequência, tudo é energia. Quando a gente está num momento tenso, presta atenção um dia que tu tá com um desentendimento, tá um momento de energia baixa, de desgaste, de discussão com um colega de trabalho, com o seu esposo, marido, pai, mãe, filho, etc. Muitas vezes não está nem falando, mas existe uma frequência, uma vibração, uma energia que você sente, sem abrir a boca muitas vezes, em determinados momentos que não está legal. E como a gente sente ao contrário. Faça uma oração, reze com fé. Reze com fé. Experimente isso, com fé, e veja qual que é a reação que dá. Quando você faz isso aqui, ó, yes, 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 tu tá criando, tá movimentando energia, tu tá criando um outro momento. Se você assistir um filme para baixo, triste, ele te impacta. Nós somos feitos de energia. E se nós tiver
se nós tivermos realmente o entendimento do que é inteligência emocional, putz, a gente vai fazer muita coisa diferente. Muita. Nós vamos conseguir trazer o que há de melhor dentro da gente. Eu vou colocar 3 passos assim que eu acho importantes para... 3 passos para a gente colocar no dia a dia, para entrar nesse processo de mudança. Esteja nos ambientes e lugares certos, que se pareça com o que você quer ser. Jogue fora aqueles ambientes mal, que representam um vício emocional, que te travam. Cara, não existe como você mudar se você continuar cometendo ou se mantendo nos mesmos ambientes que não são bons. Se você estiver num ambiente que não é bacana, que não é propício para você se desenvolver, você tem que romper com isso, você tem que sair disso. Ó, tem pessoas que vivem em bar, em jogatina, em prostituição, em muita coisa que, cara, se você não sair disso, você não vai colher bons frutos, você não vai mudar. São ambientes que não fazem você crescer, não puxam o melhor das tuas versões. Lembra que eu comentei das versões, dos papéis que nós desenvolvendo? É nesse momento. Então os ambientes, sim, os lugares que você frequenta, fazem uma diferença tremenda. Número 2, estar com as pessoas certas, que se pareça com aquilo que você quer se tornar. Terá que dizer um basta para muitas pessoas. Caraca, bicho. Tu vai ter que dizer não. E olha que eu vou falar para vocês, ó. Eu acho que tenho algumas habilidades, mas eu tinha, e ainda tenho um pouco, mas eu vou falar que eu estou superando de uma forma bem legal. Uma dificuldade para dizer não. E dizer não faz parte da tua evolução. Olha que louco. Porque tem momentos que tem que dizer não. Tem pessoas que querem te puxar, né? Pessoas que não são as pessoas certas, que querem te puxar para ambientes que não são os melhores. Tem pessoas que querem propor coisas para vocês que não são legítimas, que não são saudáveis, que não são boas para o espírito, para a alma e para o corpo. Diga não. Você vai ter que romper com algumas pessoas. Alguns que estão aqui podem dizer assim, eu não preciso romper com ninguém. Ok, bacana, é sinal que está tudo bacana. Tu está bem, num ambiente certo, no lugar certo, com pessoas certas. Mas normalmente a gente tem pessoas que elas precisam sair desse convívio. E olha que é duro falar isso, mas é necessário. E o terceiro ponto, o conhecimento certo. Obter conhecimento válido que gera resultados para gerar negócios, conexões, network, para resgatar casamento, amizade, família. Cara, eu vou falar para vocês. Eu mesmo já me surpreendi, como tenho certeza que muitos de vocês, com coisas que eu faço, o que eu fiz, que eu realizei, que eu não tinha uma formação específica, que eu não tinha um conhecimento específico, uma formação, vamos falar assim, mas eu busquei conhecimento com pessoas que sabiam, e o mais importante, aonde isso? Leitura, livros, vídeos, áudios e eventos. Não tem jeito, gente. Se você quer realmente se transformar, como que você vai se transformar com alguém que não contribui? Ou fazendo aquilo que você sempre fez? Se você continuar fazendo sempre o que você sempre fez, vai colher sempre aquilo que você sempre colheu. Isso é fato. Se você acha que você não vai colher algo que você plantou, também você está enganado. Tudo o que você planta, você colhe. Isso é bom e isso é ruim. Por isso que aqueles papéis, aquelas versões são importantíssimas. Se você plantou, você puxou uma versão de você e plantou a melhor semente, você vai colher frutos bons a curto, médio ou longo prazo. Depende do contexto. Mas você vai colher esses frutos. Isso que é importante que cada um entenda. Da mesma forma, se plantou sementes que não são boas. Cedo ou tarde você vai colher.
Então esses 3 pontos são importantes também, e eu falo que são aqueles lugares, repetindo: 1, ambiente, lugar certo; 2, pessoa certa; 3, conhecimento certo. Não adianta ficar assistindo milhões de vídeos, um monte de livro, um monte de coisa que não agrega. Então defina aquilo que é bom para ti, aquilo que tu quer, que tu espera, que tu queira fazer, e faça. Foque, busque isso, se desenvolva nisso. Nós nunca na existência nós tivemos tantos recursos, tantas possibilidades. Isso que eu estou fazendo, por exemplo, com vocês. Quando que há 30, 40, 20 anos atrás a gente podia imaginar isso? Então assim, nós temos um acesso ilimitado. Lembra daquilo que eu falei primeiro. Essas tecnologias, né, que nós temos nas redes sociais, tudo que existe, são ferramentas excelentes, se você usar bem. Porque, ao contrário, o que vai acontecer? Serão uma grande fonte de distração e que vão ficar tirando coisas boas. Por exemplo, televisão. A gente praticamente não assiste televisão já há 1 ano e meio, desde o início da pandemia. A televisão, ela, de forma geral, ela não agrega. São programas tá falhando a palavra aqui, que querem impactar você com ideias, com imagens, com notícias negativas, ou com uma novela que não traz uma boa mensagem para ti. Então tem tanta coisa que você pode escolher, e tá aí, tá livre, o acesso livre, a maioria é gratuito. Você pode fazer da melhor forma que você imaginar. A gente está indo para o final aqui, mas eu até vou dar uma pulada aqui num ponto para falar uma parte que eu acho que são fundamentos, 4 fundamentos importantes. Você vive somente aquilo que você tolera. Se você está triste e você não faz nada, você está tolerando. Você está, por exemplo, com sobrepeso, ou está muito magro, ou você está endividado, e você vive, continua, porque tu está tolerando. É você, eu, nós toleramos. Para que reclamar? Tem que mudar. Então, isso é importante você entender. Número 2, aquela regra que eu falei no início do 10-90. 10% é o que acontece contigo. 90% é aquilo que você vai fazer com aquilo que acontece contigo. Faz uma diferença tremenda. Isso diferencia as pessoas sábias, as pessoas grandes, que obtêm sucesso, que são vitoriosos. Número 3. As reações são universais. Então você tem que entender, você tem um papel de vítima sofredora ou do herói aprendiz. Escolhe. Papel de vítima? Ah, coitadinho, porque eu, isso, aquilo, não tive nada, minha infância foi isso, eu não tive recurso. Esse é o papel que você quer desenvolver, ou você quer um papel de herói aprendiz? Comece do ponto que tu está hoje, tá? Escolha, é óbvio, é bem claro. Mas lá no final você vai entender algo que é bem importante também. E o 4, entenda onde você está, porque muitas vezes você está no deserto. Rapidamente, para encerrar, eu trabalhei por longos anos nas empresas, né, em corporações, e nos últimos meses eu passei por 3 cirurgias. Foi o meu deserto. Ninguém quer passar por isso, mas eu falo para vocês o seguinte: eu aprendi muita coisa valiosa nesse período. Então identifique aonde que você está, se posicione e veja o que você tem como aprender, o que tu tem que aprender com isso que tu está vivendo. De novo, aonde que você está se colocando? Lembra? Papel de vítima ou de herói? Aprendiz. Aprenda, até nos momentos difíceis, de sofrimento, né? Você tem como aprender e você tem como progredir. E uma coisa que trava são as pessoas orgulhosas, tá? Para fazer essa mudança. Então esses 4 pontos aqui são importantíssimos. Ó. Se você tolera aquilo que você está vivendo, não reclama com ninguém. Ou mude. Segundo, a regra 10-90. Lembra? Terceiro, as reações universais. Porque tem coisas que vão acontecer. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida. Não depende de você.
Estou entendendo? Tem coisas que acontecem. Então, entenda qual que é o papel que você vai desenvolver nesse momento. E no deserto são onde as pessoas mais crescem. São onde as pessoas mais aprendem. Desde que elas tenham entendimento. Se você tiver entendimento, com certeza absoluta você vai crescer muito, né? Vai ter um crescimento muito grande. Só para finalizar, conforme eu falei, nós nunca vamos estar 100% preparados. Nunca. Mas é importante você estar no caminho. Nesse caminho de aprendizagem, de evolução. Mas sabe de uma coisa? Olha, a maioria não está disposto a fazer o que precisa ser feito. Depois do que eu falei, eu digo para você, a maioria de nós, das pessoas aí fora, eu estou disposto. Eu estou disposto, mas a maioria não está disposto. E tem uma pesquisa que fala que 80% a 90% das pessoas tem medo da crítica, tem medo dos bloqueios, como não merecimento, como crença de identidade, de não ter capacidade. Elas têm bloqueio, elas têm medos. E não tem outro jeito para você superar isso. Você tem que identificar e colocar eles em ação para você superar esses desafios, essas travas, esses bloqueios na sua vida, para você evoluir. Então é isso que eu quero dizer, ó. Esses medos, eles não podem te bloquear. Entenda que você é filho do Criador. E sendo filho do Criador, você é a imagem e semelhança e pode ser. Aliás, você tem todo o potencial para ser a melhor pessoa. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Desculpa, eu queria deixar as perguntas em aberto. Se vocês puderem fazer aqui, porque o tempo vai estourar agora. Me estendi demais. Mas deixa as perguntas aí que depois a gente responde para vocês, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Na quinta-feira eu volto com outro tema. Obrigado, um grande abraço. Até mais.